Eu escuto muitas pessoas reclamando que estudam bastante matemática, tem bastante conteúdo teórico, mas tem dificuldade de passar isso para a resolução de questão e que acabam tendo muita dificuldade de entender o que cada questão quer e saber quais assuntos utilizar. E por isso essas pessoas acabam acertando uma quantidade muito menor em matemática do que aquelas teriam capacidade de acertar. Nesse vídeo eu trouxe uma dica que é mais, na verdade, um toque, uma reflexão sobre você pensar antes de ir para o papel, na hora de resolver uma questão de matemática. Esse foi um hábito que me ajudou muito a acertar mais questões e utilizando o que eu já sabia, não precisei estudar mais para conseguir isso. Eu só parei de perder tanta questão por não ler direito, por fazer com muita pressa. Então é sobre isso esse vídeo. Ele falou, né? Eles começaram investindo 1,5 milhão, eram 3 sócios. Beleza, cada um investiu um terço. Se tu fosse calcular, né, tipo, de quanto é um terço de 1 milhão, daria pra chegar, tipo, é 333.333, tarará. Mas também não ia precisar, porque olha só, quando ele fala depois assim, algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os quatro juntos investiram mais R$ 800.000 na fábrica. Então, assim, cada um dos 3 sócios vai receber uma porcentagem igual, isso tu deve imaginar, né? E o quarto vai receber menos, beleza? Sim. Então, assim, os 3 primeiros vão receber uma porcentagem igual e o quarto vai receber um pouco menor, beleza? Tá. Aí já daria para cortar ali a alternativa C e a alternativa E, porque, por exemplo, na alternativa E o quarto sócio receberia mais. Mas o mais interessante é tu pensar assim: o quarto sócio ele investiu um quarto de 800 mil, ou seja, ele investiu 200 mil, concorda? A questão ela é que é em porcentagem, né? Se tu calculares já essa porcentagem do quarto sócio, quanto ele vai receber, só aí tu já praticamente chega na resposta da questão. Porque qual o cálculo que tu iria fazer? 1,8 milhão equivale a 100%, então é o que todo mundo investiu. Eu quero saber que porcentagem o quarto sócio vai receber. Eu sei que ele vai receber só os 200 mil dele, que foi só o que ele investiu. Mas agora, quanto é que é isso em porcentagem? Quando tu fizeres, inclusive até para tu treinar cálculo, faz aí, 1,8 milhão equivale a 100 mil e 200 equivale a quanto? Mas antes de tudo, eu acho importante você anotar se você tá bom de repertório em matemática. Como assim, né? Repertório a gente lembra só da redação. Mas eu sempre gosto de falar quando eu tô, tipo, falando sobre matemática do Enem pra alguma pessoa em específico, que é tudo um processo. As questões do Enem, elas são contextualizadas, elas são, né, diferentes e tudo mais, e eu já falei 1000 vezes isso aqui no canal e eu vou falar de novo. A prova do Enem, pelo menos por enquanto, é uma prova de aplicações. Você não vai encontrar uma questão lá dizendo ache o X, ou então qual é a área desse círculo, assim, de forma direta. São questões que vão te dar toda uma situação, todo um texto ali, ou alguma coisa para você utilizar algum determinado conteúdo para chegar numa resposta. E o desafio acaba sendo esse, né? De entender o que cada questão quer e o que você vai precisar usar dali. Isso não é uma coisa que você aprende assim de uma hora para outra, não é um processo tão demorado, mas não é de uma hora para outra. E você não costuma aprender isso de uma forma mais ativa só estudando o assunto ali separadinho. Por exemplo, inclusive com o exemplo que eu vou dar hoje nesse vídeo, se você está estudando logaritmo, você vai estudar o conceito de logaritmos, propriedades, tudo bonitinho, mas você não necessariamente vai ver questões envolvendo o logaritmo do jeito que elas são cobradas no Enem. E como é que a gente consegue se acostumar com esses modelos de questões utilizando os assuntos que a gente está estudando? Principalmente se colocando à prova e tentando resolver provas antigas do Enem. A priori, até mesmo você tendo muitos conteúdos, e a gente já está em julho, então eu acredito que você já tenha estudado bastante coisa. Mas mesmo tendo bastante conteúdo, é muito provável que vocês comecem errando bastante coisa e errando bastante coisa que vocês poderiam estar acertando por já saber o conteúdo. Mas aí o que acontece? Quando você pega essa questão que você errou e vai olhar a revisão daquela prova, um gabarito comentado, uma resolução em vídeo, você vai acabar sendo exposto a toda aquela linha de raciocínio que foi usada naquela questão. E muitas vezes essas questões, esses modelos de questões, eles vão
se repetindo, são questões muito parecidas de um ano para o outro, só mudam os dados, uma coisinha ali. Então você vai adquirindo esse repertório de raciocínios das aplicações que o Enem costuma cobrar. Então, se você não faz isso ainda, comece a fazer. Comece a tentar resolver provas antigas. Vai errar bastante no começo? Sim, mas olhe as resoluções para você ir adquirindo esse repertório de conhecimento de questões. Como que essas questões são cobradas, quais são raciocínios que são utilizados para resolver esses problemas, para você entender de que forma você vai conseguir usar o que você estudou na teoria. Mas se você já faz isso e mesmo assim acaba se embananando em uma questão ou outra, vamos ao tópico desse vídeo, que é esse convite para você pensar primeiro o que você precisa fazer para depois passar para o papel. E é um exercício muito interessante para você diminuir esses erros por besteira. A lei de Selaquim, batizada com o nome do linguista americano, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com seu ranking R. Ela é dada por F é igual a sobre RB. O ranking da palavra é sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x igual a log de r e y igual a log de f, é possível estimar valores para a e b. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente a relação entre y e x é... Tá, ele me falou que y é igual a log de f e x é igual a log de r, que são dois valores que eu tenho lá na minha primeira fórmula. Então, se eu utilizar logaritmo nos dois lados da equação, eu posso aplicar as propriedades e no final substituir os valores dos logs de r e de f por y e x, e aí eu chego nessa relação. Tá, beleza. Bom, é isso, gente. Espero muito ter ajudado com esse vídeo. Se você achou legal, deixa um gostei aí embaixo. Comenta aqui embaixo o que você achou também. Se você vai fazer a prova do Enem desse ano, te convido a se inscrever aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!